Olá, tudo bem com vocês? Acabou de sair a pesquisa do Datafolha. Essa sim, muitos diziam que a pesquisa anterior, que saiu depois da cadeirada do Datena, do Pablo Marçal, parece que não era exatamente a realidade, tinha outras questões envolvidas, mas agora saiu a nova pesquisa. Estou aqui no G1 e o G1 mostra a seguinte pesquisa. Ela diz assim, há 20 dias da eleição, Nunes manteve o índice de 27% das intenções de votos obtido na semana passada, e o deputado do PSOL oscilou de 25 para 26, no caso o Guilherme Boulos. Na sequência está Pablo Marçal, que também repetiu o desempenho do último levantamento e tem 19%. A candidata do PSB, Tabata Amaral, se manteve com 8%. E José Luiz da Atena ficou com os mesmos 6%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e a Folha de São Paulo e foi realizada entre os dias 17 e 19 de setembro e entrevistou presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. Então, gente, essa pesquisa aqui, ela mostra uma coisa que eu espero que vire uma tendência, não somente no Brasil, no mundo, mas nesse caso que vire aqui uma tendência. Porque parece que esses picaretas de plantão, essa gente enganadora, eles gostam desse teatro para manipular votos, para tirar votos. Então veja que o Pablo Marçal, o que ele quis fazer na realidade foi o quê? O mesmo que aconteceu com o Bolsonaro, claro, em situações completamente diferentes, o que aconteceu com o Bolsonaro não tem nada a ver com o que aconteceu com o Marçal, mas o que o Marçal quis foi aquela alavancada política, que já estamos aqui há poucos dias da eleição. E aí ele tentou, todo mundo sabe que Marçal tentou gerar esse resultado, essa cadeirada, que é o que eles tentam enganar o eleitor. Então, não é novidade aqui para ninguém que Bolsonaro ganhou aquela eleição presidencial por causa da facada. Donald Trump tentou usar aquilo que aconteceu com ele, quando ele estava lá dando o seu discurso, para tentar também essa alavancada política. Mas parece que o tiro lá está saindo pela culatra, né? Porque como foi muito longe da eleição americana, parece que as pessoas nem estão mais lembrando disso. E o Marçal tentou aqui essa tática há poucos dias da eleição. Mas parece, né, Marçal, que a sua tática não vai gerar nenhum resultado positivo. Porque segundo as pesquisas aqui, gente, depois da cadeirada, na pesquisa anterior, o Datena tinha subido nas pesquisas 2 pontos. E o Marçal perdeu 3 pontos. Essa pesquisa, sim, muitos dizem que essa aqui é uma pesquisa muito mais confiável no sentido de que você tinha muito pouco tempo da cadeirada para a primeira pesquisa, agora sim você tem um espaço maior de tempo e essa aqui dá uma noção maior para todos nós do que realmente está acontecendo em São Paulo. Então, o Boulos e Ricardo Nunes aparecem tecnicamente empatados, porque se você for considerar que a margem de erros é 3 pontos percentuais para mais ou para menos, então eles estão completamente empatados. Quem tem 27 poderia ter 30, se 3 pontos percentuais para mais, e 27 ele poderia ter 24, então está dentro da margem de erro. O Boulos, que tem 26, poderia ter 29 e poderia ter 23. E o Marçal, dentro da margem de erro, poderia ter 22, mas poderia ter 16. Então veja que para o Marçal aqui, inclusive também para o Datena, a cadeirada parece que não mudou absolutamente nada. Deu aqui uma estabilizada, Datena continua ali com seus 6%, e o Marçal com seus 19%. Mais uma coisa que é importante, mostrou que o eleitor não vai mais cair nessa jogada velha de políticos que querem tirar vantagem.
não tem nada a oferecer politicamente, não tem nada a apresentar no debate, não tem nada a dizer, e querem usar essas artimanhas, esses joguetes políticos, essas jogadas eleitoreiras, para tentar de alguma forma ganhar votos. E aí mostrou para o Pablo Marçal de que não vai. E que as pessoas precisam entender que a cidade de São Paulo, com o terceiro maior PIB do país, não pode ter na sua prefeitura, na sua liderança, no seu governo, um Pablo Marçal. Pablo Marçal é alguém que, além de ter ficha suja, esse cara é o cara da baixaria. Esse é o cara que indica que tipo de prefeito ele seria se ele assumisse a prefeitura de São Paulo. Assim como todo mundo avisou que Bolsonaro seria um desastre na presidência do país, e foi avisado, foi alertado, e mesmo assim ele ganhou para a presidência da República, a história parece que não se repetirá com Pablo Marçal. Porque Pablo Marçal consegue ser do nível de Bolsonaro para baixo. Então, a cadeirada do Datena mostra que esse tipo de tática não tem efeito. E as pesquisas estão mostrando isso. Pablo Marçal não somente caiu 3 pontos, como agora estagnou nos 19 que ele tinha da pesquisa anterior. Então, que bom. Então aqui vai surgindo um cenário que o atual prefeito Ricardo Nunes e Guilherme Boulos estão empatados tecnicamente. Parece que vai se desenhando aqui um segundo turno e que Marçal vai ficando de fora. E que ótima notícia para todos nós. São Paulo não merece. Uma cidade como São Paulo não merece alguém como Pablo Marçal, como o Brasil não merecia alguém como Jair Bolsonaro. Então, o que vamos ter daqui para frente é pelo menos 2 candidatos que estão a fim de fazer debates. 2 candidatos que pelo menos estão a fim de falar sobre propostas para a cidade. E não um barraqueiro, e não um picareta, que é um aventureiro na política, que é assumir um posto como ser prefeito da cidade de São Paulo. Nunes e Boulos em um segundo turno. O que pode acontecer daí para frente? Eu sempre costumo dizer, as pessoas dizem que não, mas segundo turno é uma outra eleição. Ela não começa do zero, é claro que não, mas é uma outra eleição, aí a gente precisa esperar o que vai acontecer. Essas pesquisas se confirmem e que Pablo Marçal saia definitivamente da disputa política pela prefeitura de São Paulo. Depois você tem Tabata Amaral, parece que ela está sempre nessa condição de dizer que é a candidata do centro, embora muitos a considerem de esquerda, mas ela está sempre dizendo que está atuando no centro. E parece que o centro no Brasil não existe, né, gente? Parece que hoje você tem ou direita ou esquerda. Esse centro aí, desde a eleição presidencial que estão falando desse centro, esse centro nunca apareceu. Datena, a gente já esperava mesmo esse empenho que ele está tendo aí, subiu um pouquinho na pesquisa anterior para 8%, mas sempre dentro da margem de erro. Nessa pesquisa ele está com 6%. Os outros candidatos realmente têm números muito pequenos, né? Então parece que vai se desenhando uma eleição em São Paulo, um segundo turno, com Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, que é o que a gente já esperava desde o começo, né? Desde antes de começar a campanha eleitoral, que a gente já vinha dizendo aqui que a chance de dar Boulos e Nunes no segundo turno era muito grande. Aí aparece um aventureiro como Marçal, dizendo coisas absurdas como Marçal, aí ele pega um pouco do noticiário, né, e faz uma fumaça terrível, mas logo em seguida já volta ao normal, que é o que parece que estamos vendo, né, o cenário político voltar ao normal. Então, a cadeirada de Pablo Marçal parece que não trouxe resultado, né, Marçal? E que se você quiser alguma outra fumaça, vai ter que arrumar outra coisa, porque essa daí não trouxe nenhum resultado para você. Você que esperava que tivesse trazido o resultado, como foi com o Bolsonaro, né? Bolsonaro ganhou a eleição por causa daquilo.
não vai rolar com você e parece que também não vai rolar com o Trump nos Estados Unidos, né, Marcelo? Então, gente, é uma ótima notícia para todos nós. Não queríamos mais um aventureiro, né, como Bolsonaro na política, no poder, assumindo grandes cargos políticos. E parece que esse cenário vai se desenhando. Esperamos que se repita nas próximas pesquisas e que se repita no dia da votação, né? Que realmente Pablo Marçal esteja fora dessa disputa, né? E que ele não vá para o segundo turno, porque ninguém, mas absolutamente ninguém, merece Pablo Marçal. Marçal é só um aventureiro político e que a gente espera que passe como o Bolsonaro, vai perdendo, vai ficando nanico, ficando pequeno, e Bolsonaro vai passar. Pablo Marçal, esperamos que ele nem chegue a nenhum tipo de cargo político, de liderança política, tá bom, gente? É o que eu tinha a dizer aqui para vocês. Desde já eu peço que vocês fortaleçam meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, já ativem o sininho, já compartilhem esse vídeo com outras pessoas. E você que já é inscrito no meu canal, considere se tornar membro, ajude-me nesse trabalho cotidiano, tá bom? Muito obrigado.